E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bora Crescer. Que esse podcast hoje possa acrescentar muito na sua vida, possa ser relevante, abençoador. Eu já quero te pedir um favor, já quero pedir que você comenta aqui, deixa nos comentários se você está gostando, se você vai interagindo com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber sempre que um vídeo novo for postado. Você vai ser o primeiro aí a ser notificado pela plataforma e assim você vai estar nos ajudando a crescer e o YouTube vai entregando para mais pessoas aí esses vídeos e com certeza a nossa mensagem vai chegando mais longe. E hoje eu quero que você receba com muito carinho um dos nossos amigos, e ele que é pastor, compositor, cantor, né, pregador, cara, escritor de livro, cara é habilidades aí para o reino de Deus. Está com a gente aqui, pastor Pedro, mais conhecido como Mano Glória Pedro. a Seja Deus. bem-vindo. Uma alegria estar aqui, né, nesse podcast que com certeza vai trazer muito crescimento, já tem trazido, né, através de cada podcast aí, e com certeza hoje eu creio que vai ser um tempo de crescimento, né, um tempo bênção de Deus. Estou muito alegre de estar aqui, poder partilhar um pouquinho da minha história, daquilo que Deus tem feito na minha vida, e é uma alegria estar aqui. A todos que estão aí acompanhando esse podcast, que Deus abençoe a cada um aí, tamo junto. Amém. Pedrinho, olha só, hoje você é pastor, né? Deus te deu o livro Chamados para um Posicionamento, pregador, ministra em vários lugares, também ministra através da arte, né? Através Sim. da música. Mas quem era o Pedro antes de conhecer Jesus? Como é que era? Conta um pouquinho pra gente do teu testemunho, da tua vida, antes de conhecer Jesus, pra galera que tá chegando aí, Glória a Deus. conhecer um pouquinho da história do É Pedro. uma longa história, mas a minha história, eu vim de uma família simples, né? No bairro, eu sempre morei no bairro Niterói, na cidade de Canoas, e dentro desse processo, eu nunca tive contato com o evangelho dentro da minha juventude, na minha infância, e eu fui criado meio solto. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também, e fruto do trabalho deles, eu ficava meio solto, e ali na comunidade onde eu morava, no bairro onde eu morava, era muito existia droga, existia muita coisa, e como eu fui criado no meio da galera ali, e dentro desse contexto, muitas das vezes eu via ali meu pai e minha mãe trabalhando, via meu pai e minha mãe se esforçando ali, e para trazer o melhor. Eles sempre foram um pai e mãe presente, mas eles davam o melhor daquilo que eles tinham de melhor. Então, dentro desse processo, eu via ali a galera, eu via o pessoal, e muitas das vezes eu via que a meu pai e minha mãe não podia dar aquilo que muitas das vezes o cara que estava ali na esquina tinha. E eu falei, pô, se eles estão trabalhando, estão lutando, estão fazendo o melhor e não consegue, o cara que está ali consegue. E como eu ficava muito solto, eu comecei a é, eu comecei a ficar vulnerável, comecei a ir ali, comecei a ficar com a galera na esquina ali. Isso foi me atraindo, isso foi me seduzindo, e daqui a pouco esse caminho me levou a um caminho de drogadição, onde eu comecei muito cedo na droga. Com 14, 15 anos ali eu já estava perdido nas drogas. Com 17 anos foi minha primeira internação, né? Então, fruto disso também, dentro da minha comunidade o rap era muito forte, então desde novo eu já fazia rap, né? Então ali sempre tinha os eventos nas praças ali da onde eu moro, e ali tinha uma galera do rap. Então o rap sempre também foi algo que me atraía, algo que me chamava a atenção e se comunicava com aquilo que eu estava vivendo, com a minha realidade. Então dentro disso eu também comecei o rap, mas com a droga, enfim, isso aí foi tudo aglomerando, foi tudo se juntando, né? E fruto disso também eu me perdi muito tempo na droga. Como eu falei, 2007 foi minha primeira internação. Só que eu fui simplesmente só porque as coisas estavam ruins lá fora, e quis fazer um agrado para meu pai e para minha mãe. E fui para lá, só que não me entreguei verdadeiramente. E fruto disso eu voltei, vivi mais um tempo na drogadição, vivi um contexto de crime também, tráfico de drogas, várias coisas, enfim. E isso aí eu fui me afundando cada vez mais, né? Então aí a história vai ser a mesma, só muda o personagem, né? Sim. Então eu fui indo, fui afunilando as coisas para mim, até que no ano de 2011 foi onde Deus transformou minha vida. Mas dentro desse contexto para trás, eu vivi esse tempo aí, claro que na minha infância, minha adolescência, tudo
graças a Deus eu tive uma boa família, só que, como eu falei, eles davam o melhor daquilo que eles tinham, mas eles nunca apresentaram o evangelho por não ter o conhecimento, né? E fruto disso eles davam aquilo que eles tinham. Só que eles, na visão deles, naquilo que eles tinham de melhor, eles entregavam. Só que muitas das vezes no caminho faltou aquela presença, faltou aquela conversa, aquelas coisas que... Isso aí foi sentindo falta, eu senti uma falta, um vazio, e aí eu tentei preencher em vários lugares. Pensei que na esquina, com a gurizada, com a galera, ia preencher aquilo ali, mas não. Aí pensei que uma roupa da hora ia preencher aquilo ali, e eu fui indo, tentando preencher aqui e ali, não conseguia. E fui acabar nas drogas ali. E a droga, por um momento, era algo mais forte que tinha, e aquilo ali amenizava uma dor escondida. Só que depois aquilo ali passava e voltava aquela dor, e assim foi indo e indo, até virar uma bola de neve. Eu acho que essa questão da família é algo muito forte, né? Porque você falou, eles deram o melhor que eles tinham, daquilo que eles receberam também. Mas quantas famílias hoje, né? O pai ou a mãe estão focados no trabalho, focados em trazer o recurso para dentro de casa, sustentar sua família, e eles vão deixando de lado os filhos, né? E daqui a pouco vão colher. Eu acho que essa tua fala, ela contribui até para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo agora, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, quem está nos acompanhando, entenda que seja um alerta, né? Porque hoje eu sou pai, você é pai. E a gente sabe que se deixar os nossos filhos soltos, né, alguém, eu digo assim, se você não tem a chave do coração do seu filho, alguém vai ter. Né? E essa pessoa que vai ter, talvez ela não vai ensinar os princípios, os valores que você ensinaria. Mas não é por maldade, não é por omissão, não é por ser um pai ruim. Na verdade, assim, eu estou tão focado em trazer o recurso para dentro de casa que eu vou perdendo o que eu tenho de mais precioso dentro da minha própria casa. Aquele cuidado emocional, né? Exato. Na verdade, que muitas vezes na mentalidade de melhora, vou trazer o melhor, aquilo que eu não tive na minha infância, eu vou dar o meu melhor para o meu filho, só que muitas vezes não tem aquele cuidado emocional. E por não ter esse cuidado emocional, vai chegar um momento que ele vai se preocupar e vai ser tarde. E nesse tarde, muitas das vezes, o pai... A gente trabalha em casa de recuperação, e muitas das vezes o pai fala e não dá... O traficante vai ali e fala meia palavra e já arrastou o cara. Já levou o cara para o caminho. Tipo, mas como assim o cara falou meia palavra? O pai fala. Só que muitas vezes falar já é tarde. O coração já está perdido, o coração já está, né, rendido a outras coisas. Então, esse cuidado emocional que muitas vezes começa desde o início, da infância, da adolescência e vai indo. E esse cuidado é muito importante e é fundamental, né? É fundamental. Tem uma frase que diz que todo excesso ele revela uma falta, né? Então, muitas das vezes foi para um excesso. Não, eu vou cuidar dessa área do financeiro. E muitas das vezes o homem tem disso, né? De não deixar... na questão do financeiro, não tem... É meio cultural nosso, né? Na questão, não, do financeiro está tudo certinho, então eu estou fazendo a minha parte. Exato. Mas não é só a questão do financeiro. É a questão emocional, é a questão, né, espiritual. Então eu tenho que ser um guardião espiritual, emocional, e também na questão financeira, em todas as áreas, não só numa área, mas muitas das vezes dentro da nossa cultura, eu estou preenchendo essa área, então está tudo certo, estou fazendo o meu papel. Aquele pensamento, eu estou colocando a comida na mesa, estou dando roupa para vestir. Estou dando o melhor. Estou dando o melhor que eu posso aqui, eu estou fazendo... Só que, claro, isso é importante, a gente não quer de maneira nenhuma dizer que isso não é importante ou que isso não é relevante, mas existe eu acho que... Eu sempre falo isso, Pedro, olha só, quando você chega num momento de dor, né? Eu como pastor, você também já deve ter presenciado cenas como essa. Quando você chega perto de uma pessoa que ela está numa fase terminal, e aí essa pessoa está ali naquele leito ali, ela já sabe que ela tem poucos minutos, poucas horas de vida, poucos dias, e ela não está preocupada com quanto de dinheiro ela tem na conta, ela não está preocupada com os bens materiais que ela vai deixar. Cara, tudo que ela quer é tempo. Tempo para passar com a família. Tempo para passar com os filhos. Tempo para, sabe? Então, assim, tem pessoas hoje que correm tanto atrás de coisas que depois, lá na frente, eles vão perceber que tudo que eles precisam, que eles vão lutar para ter um pouco mais de tempo. Entende? Então, a gente precisa realmente valorizar isso. Não sei porque a gente desvirtuou um pouquinho entrando nesse assunto aqui, mas eu acho que é relevante, né, para a gente fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre isso, né, de aonde nós estamos empregando o nosso tempo e a nossa vida. Mas pode continuar, Pedro, com o teu testemunho que está... Não, e essa questão do tempo é uma grande realidade, né? Porque muitas das vezes
não é só o presente, não é só as coisas, mas é a presença, né? Muitas das vezes a presença ali, muitas vezes que a pessoa quer não é, um presente, uma coisa, mas aquele tempo ali vai ser mais precioso. E as coisas que me marcaram lá na minha infância, na minha adolescência, não foi um grande presente que eu ganhei, não foi algo, mas foi o tempo que eu tive, né, no momento de mesa, de comunhão, de estar meu pai ali, meu pai, ele tinha a cultura de domingo ele fazer aquele churrasco, né? A maioria dos gaúchos faz o churrasco, aí reúne todo mundo. Então no domingo sim, era o domingo aquele que todo mundo se reunia. Final de semana, dia de semana era correria, mas final de semana era vamos sentar aqui, vamos. E aí tinha aquele tempo junto, e aquilo ali que ficava marcado para mim, né? Aquilo ali que ficou marcado dentro dessa trajetória, né? Mas dentro desse contexto, então, voltando ali que eu estava falando, então eu saí fora dos caminhos e aquilo ali já, como o meu pai e minha mãe, eu via eles trabalhando, via eles se esforçando ali, e muitas das vezes eles não tinham esse tempo, não tinha, e aí via assim, eles davam o melhor que eles tinham, né? É claro que depois que eu me entreguei minha vida a Cristo, eu entendi, né, ninguém é culpado. Tudo Exato. Aquilo eu fui o culpado. A culpa não é de A nem de B. A responsabilidade, no momento que eu entendi o processo, é minha. Só que então dentro desse contexto eu fui indo e aí eu vi a gurizada ali. Eu já tinha aquele vazio, né? Não tinha minha identidade firmada em Cristo. Minha identidade estava completamente, né, ali perdida no caminho. E eu, por não ter essa identidade firmada em Cristo, aí eu via a gurizada, e eu tinha aquele complexo de inferioridade também, né? Tipo, eu pensava, mas eu ia no colégio, eu não tinha as roupas que a pessoa tinha, né? Que a galera tinha, e aí as gurias ali ficavam na volta dos caras que tinham, então daqui a pouco, não, eu quero ser igual a essas pessoas. Eu queria ser aceito, na verdade, né? Sim. Então, dentro desse processo, eu comecei nessa caminhada, então... E aí comecei a me envolver com a galera da pesada mesmo, né? Comecei a me envolver com a galera da pesada, né? E ali de um lado, eu fui aceito. Fui assim, a gurizada me entende aqui, porque a maioria também que estava ali também estava nesse mesmo processo. Então a gente se juntou ali e, na verdade, um lambia a ferida do outro, né? Então, ali dentro desse contexto, aqui é o meu caminho, aqui é o caminho que eu devo trilhar. E eu comecei, agarrei, fui naquele caminho, e nisso veio o rap também, né? E eu comecei a fazer um rap também. Só que como eu estava muito no contexto de drogadição, eu não consegui desenvolver, não consegui fluir naquilo, né? Tinha muitas letras. Eu tive em vários eventos de grandes nomes do rap nacional. Só que eu nunca consegui fluir, porque também vivi uma vida, estava perdido. Então, eu vivia para onde o vento leva, né? Eu estava aqui, hoje os caras do rap estão aqui, amanhã eu estou numa festa, amanhã... E fruto disso eu fui me afundando até... eu chegar no fundo do poço mesmo, né? E dentro desse caminho... Claro que eu ainda passei pelo processo. No ano de 2007, eu fui para uma casa de recuperação, eu passei meu processo lá, e só que dentro desse processo que eu passei, eu comecei a conhecer a palavra, e eu não acreditava muito. Eu acreditava no rap, eu acreditava em Deus no que os caras do rap faziam. Racionais falavam fé em Deus que ele é justo. Então eu acredito em Deus. Porque os caras ali que me conduzia. E eu, nesse caminho, fé em Deus, eu cria em Deus dessa forma. Não, Deus... Só que eu fui para essa casa de recuperação, lá era uma comunidade evangélica, e lá tinha que ter a palavra de manhã, para comer tinha que dar um versículo, né? E eu comecei a estudar a palavra. Só que porque lá era obrigado também na casa, eu tinha que passar por esse processo. Só que olha que interessante, pastor, eu comecei a estudar a Bíblia não para transformar minha vida, mas eu estava brabo com os líderes da casa lá, e eu comecei a estudar a Bíblia simplesmente para debater com os líderes da casa. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e estudar e pesquisar, e quando dentro desse processo de estudar, é interessante que eu tentava achar argumento para debater com os líderes, mas a palavra de Deus foi me quebrando. E aí eu acredito que começou um processo de Deus na minha vida, porque aí a palavra de Deus foi me quebrando. E sabe de uma coisa? Eu comecei a me convencer. Aí tinha os cultos lá, todo dia tinha os cultos na casa. E aqueles cultos poderosos, fervorosos, sabe? Que tinha milagre, cura, a pessoa chorando. Aqueles cultos tremendos, né? E eu comecei a me convencer de que Deus era verdadeiro. Que legal. Não, Deus é verdadeiro. Não pode ser coisa da minha cabeça isso. Não pode ser coisa que eu estou pensando. Não, isso aqui é verdade. E comecei a ir na palavra e muitas das vezes eu não conseguia achar argumento para debater com os líderes lá. Sim. E a palavra de Deus foi me quebrando. Só que eu me convenci, então. Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é real. Eu conhecia bastante versículo, conhecia as histórias bíblicas. Eu comecei a estudar só que eu não tinha me entregado verdadeiramente para o Senhor. Então, eu conhecia a Bíblia, conhecia os versículos, conhecia as histórias, estudei, só que, porém, não tinha me entregado. E quantas pessoas, até em casa de recuperação, tu vê que conhece toda a história da Bíblia, conhece todos os versículos, prega e fala porque Gênesis é assim, porque Êxodo é assim, porque Levítico é assim.
só que não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Né? E eu vivi nessa história. E eu sempre digo algo que uma coisa é eu conhecer a história, outra coisa é eu conhecer o dono da história. Eu posso conhecer eu posso trabalhar numa empresa e dentro dessa empresa ter o patrão, eu conhecer toda a história de como a empresa chegou onde ela chegou, eu posso conhecer toda a história, eu posso no final do mês eu recebo o meu salário, no final do ano o dono pode dar uma festa para a empresa, eu posso desfrutar de tudo, saber da história do dono da empresa, de como aquilo foi construído, mas eu posso conhecer tudo isso e não conhecer o dono da empresa. Conhecer o dono. Então, muitas das vezes, pessoas hoje em dia conhecem a história, conhecem como chegou ali, como foi o processo, mas não conhecem o dono, não conhecem Jesus verdadeiramente. E eu estava vivendo dentro desse processo. Então, eu só conhecia as histórias, mas não conhecia o dono da história. Eu não tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E, fruto disso, no ano de 2007, eu saí e vivi mais um tempo entre altos e baixos, né? Entre aspas, né? Entre parênteses, né? Porque eu vivia nesse caminho e ali eu estava trilhando esse caminho, vivendo essa linha, né? Só que eu não tinha tido um encontro verdadeiro. Então, fruto disso, eu voltei aí comecei a estudar, comecei a trabalhar. Só que, enfim, isso aí eu vivi esse caminho, mas não com Jesus. Eu larguei Jesus, então, aí comecei a trabalhar, comecei a estudar. E fruto disso, daqui a pouco, foi desmoronando o caminho de novo. Né? Foi desmoronando. Aí eu trabalhava, fazia um curso. Eu pensei, tô bem, tô legal. Tô firmão, não preciso mais, então... E comecei a deixar a igreja, até ia nos cultos de vez em quando, mas eu não tive aquela entrega. E fruto disso, eu caí na drogadição. E ali fiquei mais alguns anos. Aí, no ano de 2011, foi aonde entrou a Olaria de Deus. Aonde eu queria uma transformação, mas, ao mesmo tempo, eu estava querendo fazer da minha forma, sabe? Uhum. Aí, um dia, eu falei, não, eu quero sair dessa vida, mas eu não quero ir para uma casa de recuperação, porque eu já tinha passado. Então, o que eu queria? Não, eu vou para uma clínica, porque clínica eu posso fumar, clínica eu posso... Tá liberado para fazer. Então, dentro desse caminho, aí meu irmão, que ele mora ali no Bairro Branco, ele falou, não, mano, aqui tem uma clínica, vem. E eu, então tá, vou para essa clínica. Mas quando eu chego lá, eu dou de cara com um versículo na parede, conhecereis a verdade vos libertará. E eu, olha onde eu fui parar. Já era. Olha onde eu fui parar, numa casa de recuperação. Só que agora eu estava ali, não, agora eu vou. E fui nesse trajeto, né? E aí fiquei uns dias na casa. E eu tive uma oportunidade daí, na casa, de participar de um retiro. Do retiro da igreja local, que a igreja local lá da nossa igreja ela é vinculada, né? À casa de recuperação, a Olaria. E eu tive a oportunidade de participar desse retiro. E lá Deus me pegou. É lá no sítio do irmão Arno. Né? Foi lá no retiro, a nossa igreja local fez um retiro lá. E aquele dia foi uma presença tremenda naquele lugar, assim, que aquele dia eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Daquele dia em diante ali, eu nunca mais cocheei em dois pensamentos, sabe? Será que vale a pena servir ao Senhor? Será? Porque antes, até esse momento, eu vivia dentro dessa forma. É legal estar aqui, só que é legal também estar lá fora. É bom estar lá fora também. E eu ficava nesse caminho. Mas nesse momento, quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, aí eu nunca mais cocheei nesses dois pensamentos. Eu tenho minhas lutas, minhas batalhas, sempre tive nos caminhos, nas batalhas. É uma vida normal de um cristão, de aflição, de batalha, de confronto. Só que eu nunca mais tive esse pensamento de não vale a pena servir o Senhor. E dali em diante, então, começa a minha vida verdadeiramente de um verdadeiro relacionamento com Deus. Deixa eu ver se é esse aqui, cara. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Deixa eu ver se você tá nessa foto aqui. Não, será que tá aqui? Dá uma olhadinha aí, Pedro. Eu sei que o Wolf tá nessa aí. Se não foi nessa turma, foi uma antes dessa. Não foi nessa. Acho que deve ter sido uma antes. Foi num retiro da nossa igreja local lá. Você foi lá também. Tá, foi no retiro. Esse aqui foi encontro. Foi num retiro da nossa igreja local. E lá adiante a minha vida, então, ali Deus marcou a minha história mesmo, e ali eu não tem como sair, agora não tem mais como fugir. Agora, eu sempre digo uma frase, até está no livro, a frase de A.W. Tozer, ele diz que o homem nunca mais é o mesmo depois que Deus coloca a mão nele. E aquele dia ali, isso aí foi uma grande verdade na minha vida, porque dali em diante, aí eu falei, agora eu só vou focar, vou viver esse relacionamento verdadeiro e quero viver de verdade com o Senhor. Eu não quero viver uma vida de religiosidade, não quero viver uma vida... Eu quero viver de verdade na presença de Deus. E dali começa a minha caminhada com Deus verdadeiramente. Né? Claro que Deus já estava lá no início, eu acredito que Deus já estava me direcionando, né? Só que ali começou o processo, e ali, então, pensei, agora vai ser só vitória. Aí teve as dores, eu tive que trazer minhas dores para fora, eu tive que
curar minhas feridas, minhas rejeições, um monte de coisa nesse caminho, que foi processo daí na minha vida, que continua esse processo até a vinda de Jesus, né? Até a vida de Cristo. Então, nesse caminho, eu comecei nesse trajeto, só que daí agora começa a minha caminhada. Então, eu termino lá na Olaria, eu termino meu tratamento, termino meu processo lá, e aí começo a ajudar o pastor Paulo César também lá na casa, aí eu passo para ser monitor, e ali eu nunca mais desvinculei. São 10 anos que eu sou diretor lá, ajudo na casa. E dentro desse processo eu também trabalho com a Olaria de Deus. E aquilo, como a gente tem o lema que vence e ajuda a vencer, eu venci esse processo e agora eu entendi que também esse faz parte do meu chamado também, eu trabalhar nessa questão de casa de recuperação, de tirar pessoas desse caminho, né, da dependência química, que viveu a mesma coisa que eu vivi, muitos estão vivendo, né? Então, esse é o processo. E aí, então, começa a minha trajetória, né? Então, aí eu começo ali na igreja, começo, enfim, fazer os processos normal ali. E aí essa história continua e vai embora, né? Que legal. E hoje você tá de diretor da Olaria, né? Sim. Então, como é para você, assim, quando chega alguém lá, você olha para aquela pessoa, você consegue se ver naquela pessoa, sim, assim, sim. no comportamento? É meio que diário lá, pessoas chegam lá e eu vejo, aí eu fico pensando, eu já vivi assim, eu fico pensando, olha o pensamento dele, mas eu já vivi daquela forma, né? Eu já vivi assim, eu vi como é que eu sei como é que funciona, eu sei quais os processos, eu sei o cara que está querendo manipular muitas das vezes, porque eu já fui assim, eu já vivi. Então, aí, meio que diário lá, porque direto chega gente lá, chega as pessoas querendo ir para casa de recuperação, então ali a gente passa pela triagem, né? Então, direto eu me vejo nessa situação. Eu vejo pessoas que também estão lá no processo, passando por um momento ali difícil. Eu sei como é que eu já passei por isso. Né? Então, até para aconselhar, até para falar os passos, como é que vai ser, porque eu passei por aquele processo, né? Então, se eu passei, e aquilo ali me habilitou a falar. Né? Tudo aquilo que eu venço, eu sou então habilitado para poder falar, me dá uma autoridade, né? Isso. Você virou uma autoridade nessa referência. E aí você se tornou pastor, né? Tá aí hoje ministrando, auxiliando lá o pastor Paulo César. E como que foi o livro Chamados para o Posicionamento, né? Como que nasceu esse livro? O que se destaca de assuntos relevantes e aplicação dele? Esse livro foi um milagre de Deus, né? Porque já começa por eu sou uma pessoa que não sei nem português direito. Como é que Deus me direciona a escrever um livro? E esse livro aconteceu agora, faz 2 anos atrás, que veio isso no meu coração. E várias vezes eu tentei escrever, e muitas das vezes eu não conseguia, parava no caminho, mas eu tinha várias coisas ali, aquilo ali se tornava mensagem, enfim. Só que eu nunca dei continuidade, Aí um tempo agora, nós temos a escola, a TMQ, e teve um tempo de pandemia, onde a pandemia fechou tudo, né? E os missionários não podiam vir para ministrar, porque estava tudo fechado, aeroporto, rodoviária, estava tudo fechado. E dentro desse processo, então, o pastor Paulo César falou comigo e falou, tem como tu ficar mais direto lá? Eu também não, como tinha parado tudo, tem como tu ficar mais direto lá na escola auxiliando? Eu, não, tranquilo. Eu peguei minha família, a gente foi tudo para a escola lá. E dentro desse tempo foi um tempo que Deus ministrou muito no meu coração, assim, eu comecei a escrever, eu comecei a ter que gerar conteúdo lá para também ficar lá direto, porque eu tinha que dar aula direto lá, porque não tinha missionários, o pessoal não podia vir dar aula, né? E eu fiquei meio que direto lá. E nisso, estava no meu coração, agora é o momento, tu vai estar um tempo de retiro, vai estar retirado, esse é o tempo. E eu senti isso no meu coração. Só que eu pensei, não, vamos ver o que vai dar. E nisso, aconteceu que um dia lá, teve uma irmã que chegou para minha esposa e falou assim, eu sonhei que o pastor Pedro tinha escrevido um livro. Né? E estava no meu coração, não tinha falado para ninguém. Aí chegou a irmã, não, eu sonhei. Num dia depois, chegou um outro irmão que estava na casa lá e falou, e aí, pastor, quando é que tu vai escrever teu livro? E no final da semana, nesse último dia, aí foi numa sexta-feira, foi um missionário dar aula lá. E esse missionário, na ministração dele, no final, ele falou, Deus, essa semana colocou um projeto no teu coração, que é para ti dar continuidade e é de Deus. Tipo, aquilo ali já fiquei claro. Só que agora eu entendi que era da vontade de Deus, era que Deus estava me direcionando. Mas agora, como fazer? De que maneira fazer? Como que eu vou fazer? Onde é que eu vou tirar recursos? Eu sei que para fazer um livro o custo é alto e eu estava fora da minha realidade o valor. E nisso, aí um dia eu estava lá nessa igreja, e aí eu falei com a Carol, e a Carol, não, se precisar eu te ajudo. Eu falei, mas agora eu vou escrever, mas eu não sei nem português, não sei
como é que eu vou fazer isso agora? Eu tenho conteúdo ali, só que agora eu vou passar esse conteúdo, eu não sei. Muitas das vezes até para editar um texto, botar no Instagram lá, eu mando para minha esposa e minha esposa ajusta tudo que tem que ajustar ali. E aí como é que eu falei? Não, se precisar, eu te ajudo. E daí eu comecei o processo com ela e tá, mas eu preciso de um valor para os próximos passos. E como é que eu vou fazer agora, né? E eu fui numa igreja ministrar. Num dia me chamaram para, vem aí fazer um rap, trazer uma palavra, e eu fui. E nesse culto foi um irmão que não era dessa igreja. Ele foi nesse culto, não era dessa igreja. E quando terminou o culto, terminou minha palavra, o irmão chegou até mim e ele falou assim: irmão, tu acredita que Deus me direcionou aqui para me te dar uma oferta? Boa. E a oferta é para um projeto que está no teu coração. E essa oferta já era metade do valor que eu precisava para dar o pontapé inicial. Eu falei, pô, se não é de Deus, aí eu engrandeci, né? É de Deus, agora né, o gatinho ali virou um leão, né? E agora vai. Aí eu já fui, e aí deu os pontapés, comecei, e aí Deus me deu até essa estratégia como fazer. Eu, tá, Deus, mas como é que eu vou fazer? Que conteúdo eu vou colocar? Eu já te dei o conteúdo, tá tudo aí. E aí sabe, foi como um vale de osso seco, sabe? Aquelas mensagens que estavam engavetadas, aquilo que estava esquecido, começou a vir vindo assim, criou a vida. Que legal. E aí uma semana... Posso Deus, pegar aqui? Aí Deus me deu a direção. Ó, tu vai escrever um capítulo por semana. Tu vai escrever um capítulo por semana e tu vai mandar lá pro pessoal corrigir, estruturar. E eu comecei a escrever um capítulo por semana. E dentro desse processo, então, eu encaminhei, né? Uhum. Cada capítulo, são 10 capítulos o livro, então eu demorei uns 3 meses para escrever, com a introdução, com os agradecimentos, enfim, com todo o processo do livro, levou 3 meses para me escrever. Aquilo que Deus foi me dando, assim, o conteúdo. É raridade, né? Porque às vezes demora anos, né? Tem pessoas que demoram anos para jogar para fora o conteúdo e você começar e conseguir colocar no livro. Como eu falei, pastor, o conteúdo em si foi de toda essa trajetória dentro da Casa de Recuperação. Então, vivendo dentro da Casa de Recuperação em base missionária, isso vivendo num convívio ali estar vivendo com pessoas ali diariamente, todo dia. Se muitas vezes dentro da família ali já é difícil, imagina viver com 30, 40, né? Uhum. Então, isso aí, vivendo dentro desse tempo, liderando Casa de Recuperação, a questão até da ITMQ, da base, enfim, isso aí me deu autoridade, aquilo ali me deu muita vivência, que muitas das vezes é tu viver retirado, né? Muitos falam que passar por uma casa de recuperação, um ano equivale muitas vezes até a 10 anos de igreja, porque a igreja tu vai ali num culto, daqui a pouco tu vai no discipular. Ali tem é pessoas intenso. que só leem a Bíblia quando o pastor pede para abrir no capítulo e no versículo que ele vai pregar no culto, né? Durante a semana não pega a Bíblia para ler. Então, ali é intenso, pastor. Ali, tipo, tu acorda de manhã, tem que ler a Bíblia. Daí tu vai ali, tem oração. Aí tu vai da oração, tem alguém que vai dar uma palavra ali. Então, aí tu sai da palavra, tu vai fazer a tua manutenção ali, a terapia. E a terapia, Deus continua falando contigo. E aí tu volta, né? E assim é muito intenso, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque dentro desse processo, né, foi onde eu pude mergulhar na palavra. Eu tive esse tempo, que hoje em dia, muitas vezes, é correria, eu não tenho aquele tempo que eu tinha lá. Eu fico com saudade, vontade de estar lá dentro, lá. Porque lá eu tinha esse tempo de estar ali em cima da palavra, em cima, né? E tinha, né, lá tu vê muito isso aí, a expectativa, né? É de manhã, o pessoal já está empolgado para o culto de noite. Hoje em dia, tu vê nas igrejas, é muito raro ser as pessoas, vamos no culto porque tem que ir no culto. Quando vai, né? E lá, tipo, o pessoal é muito intenso, assim, acorda de manhã, hoje tem culto, o pessoal já se prepara para o culto de noite. Que né? legal. E aí tu vê o milagre acontecer, tu vê pessoas sendo transformadas, o cara que chega lá brabão, né? Cheio, daqui a pouco tá chorando que nem uma criança, porque na presença de Deus não tem, né? Eu sempre falo algo, o que transforma a nossa vida é a presença de Deus. É uma vida de um relacionamento com a presença de Deus. O poder é maravilhoso, a gente deve buscar do poder de Deus, mas o que transforma a nossa vida é a presença de Deus. Uma vida de um relacionamento íntimo com Ele, né? Quando a gente busca esse relacionamento íntimo com Ele, pode ter certeza que nós somos transformados. Pelo menos foi assim na minha vida, acredito que na vida de todos aqueles que foram transformados por Deus. Desses 10 capítulos, qual que mais te marcou? Acho que todos têm algo ali que foi... Só que ali do primeiro foi o capítulo 1, né? O capítulo 1 que foi o que mais... Que ali eu falo também um pouquinho sobre identidade, né? É sobre uma mudança de mentalidade. O primeiro capítulo fala, Deus, Ele é, por isso faz. Ele não faz para ser. Né? Porque muitas das vezes a gente quer fazer algo para ser, a gente precisa ter... No mundo, hoje em dia, a filosofia do mundo tem que ter algo para ser alguém. Sim. Eu fui criado na cultura, o fulano ali se tornou alguém na vida, porque ele fez uma faculdade, então as outras pessoas não são ninguém. Né? Então, muitas das vezes, hoje em dia, é cultural isso. É tipo, não... a pessoa tem algo, não, o fulano ali tem, mas eu entendi que Deus, Ele é, por isso faz. E, na verdade, às vezes as pessoas limitam um pouco umas às outras, né? Por exemplo, você
pode trabalhar na área de construção civil, não ser um engenheiro, né? Mas ser o dono da empresa que vai contratar os engenheiros para trabalhar para você. Sim. Né? Então, na verdade, assim, claro que é bom uma formação, Claro, com tudo certeza. mais, né? Mas, como você colocou, às vezes tem pessoas que criam esse rótulo, né? Se você não tem tal coisa, você não é ninguém. Sim. Então, eu entendo que Deus, ele é, por isso faz, né? Então, eu entendo que a minha identidade é quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou em Deus para depois, então, fazer algo. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas querem fazer algo para ser alguém. Ah, vou fazer tal coisa porque eu falei tal coisa, eu vou ser tal coisa. Não, mas eu preciso entender a minha verdadeira identidade em Deus, quem eu sou em Deus. E quando eu entendo isso, aí sim eu vou fazer com clareza, vou fazer com entendimento. Né? Eu vou me levantar e vou fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Eu vou me levantar e eu vou entender o meu chamado, entender aquilo que Deus me levantou para fazer, porque eu entendi quem eu sou em Deus. Né? Então, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil de... Então, esse primeiro capítulo já é para colocar essas coisas no lugar, né? Também eu falo um pouquinho sobre paternidade, né? Sobre entender, né, que Deus, ele é pai, né? E se alguém falhou, uma paternidade biológica falhou, Deus não falha, né? E muitas das vezes até a gente tem a dificuldade de enxergar Deus como pai, porque quem sabe o nosso pai falhou. Né? Eu tenho testemunhos de pessoas que falaram que muitas das vezes o pai prometeu algo e não cumpriu, e muitas das vezes tem dificuldade, enxerga Deus da mesma forma, porque tem uma ferida ali que muitas das vezes impede de enxergar Deus como pai. E muitas das vezes, quando eu não consigo enxergar da forma que precisa ser enxergada, eu vou distorcer a imagem de Deus. Eu vou distorcer quem Deus é. Né? Então, quando eu entendo verdadeiramente, então eu consigo enxergar Deus verdadeiramente como Ele é. Né? Não como eu acho que é, ou como as minhas experiências. Muitas das vezes, aquilo que eu estou sentindo é a forma que vai moldar a minha visão. Né? Se a minha identidade está afetada, vai afetar a minha missão. Mas agora, se eu entendo a minha verdadeira identidade, então eu vou cumprir a minha missão. Mas a minha identidade afetada afeta a missão. E muitas pessoas são afetadas no caminho porque não entenderam isso ainda. Então, muitas das vezes, dentro desse capítulo, que é o capítulo 1, vai falar sobre isso, vai trazer quem eu sou em Deus, qual é o meu... o que eu nasci para fazer, né? Então, eu entendo isso aí. Porque muitas das vezes também, uma coisa que eu falo ali, é acerca do chamado. Né? Porque muitas pessoas já vinculam o chamado ao fazer algo. E também faz parte do chamado, né? Só que eu entendo que o chamado, muitas vezes, antes de fazer qualquer coisa, é eu estar posicionado onde Deus quer que eu esteja. Né? Isso foi lá em Adão e Eva. Né? Quando é que Deus chama eles? Né? Quando foi o primeiro chamado? Foi quando alguém saiu da sua posição. Deus chegou lá no jardim e todo dia ele é ali para um relacionamento, mas um dia eles obedecem à voz de Deus, sai, e Deus chega lá então e fala, Adão, onde estás? Sim. Ali tu vê Deus chamando alguém, porque alguém não estava ali. Se ele estivesse ali onde deveria estar, Deus não precisava chamar. Ele ia chegar lá, todo dia Deus chegava e ali ele estava. Se tu está aqui, pastor, eu não preciso te chamar, né? Mas agora se tu não está aqui, cadê o pastor Márcio? Eu preciso chamar ele, porque ele não estava no lugar. Então eu entendo que ali nesse processo Deus chama Adão, porque ele saiu da sua posição. Né? Ele saiu de onde ele deveria estar. Então o chamado eu entendo que primeiramente é estar onde Deus quer que eu esteja, para então fazer o que Deus quer que eu faça. Uau. E aqui você fala filhos vivendo como órfãos, né? Sim. Isso é tudo a ver, porque tem pessoas que elas ainda não caiu a ficha, né? Vamos assim dizer, não caiu a realidade de que você é filho de Deus. Sim. Né? E aí não adianta, por exemplo, você tem 2 filhos, né? Sim. Um menino e uma menina. Seus filhos, eles não vão chegar na sua casa e estar pedindo permissão para as coisas, né? Mas também, ao mesmo tempo, se eles ignorarem totalmente a tua presença lá, como pai, eles vão ser filhos vivendo dentro da mesma casa que você, sim, mas tendo uma vida como orfandade, né? Uma vida de orfandade. E uma coisa também, uma coisa é tu entender na mente, outra coisa é tu entender no coração. Porque na mente todo mundo sabe que é filho de Deus. Mas agora viver isso. Muitas vezes o pessoal está lá na igreja cantando no domingo que é filho de Deus, mas na segunda vive como órfão. Na segunda não se posiciona como verdadeiro filho de Deus. Então, muitas das vezes a gente entende na mente. Mas o trabalho é entender no coração. Né? Entender isso no coração. Porque isso aí sim, aí eu vou me posicionar como um verdadeiro filho de Deus e viver aquilo que Deus tem para a minha vida. É que o conhecimento, ele é maravilhoso. Né? Ele desbloqueia, ele te faz tu entender tudo. Mas, porém, é o estilo de vida que vai fazer a diferença. Nós não podemos viver um cristianismo só de conhecer, sim, mas de prática, né? De viver no dia a dia como um estilo de vida.
Então, em nenhum momento, nos verdadeiros cristãos, eles deixam de praticar aquilo que eles aprenderam através da leitura, através da transferência de conhecimento de um para o outro, porém, eles pegam isso como um estilo de vida para eles. Sim. O que nós vemos hoje, na verdade, são pessoas descompromissadas com o dever. Né? Eu sei que eu sou cristão, eu devo ser um exemplo. Né? Isso, o peso que eu carrego, o nome que eu carrego, ele implica que eu tenho uma vida de fidelidade, que eu tenho uma vida de busca, Gera uma responsabilidade, de devoção, né? Gera uma responsabilidade. Só que, se eu não vivo como tal, com essa responsabilidade, eu sou uma fraude. Né? Eu sou alguém que aparento ser algo que não sou. Então, é que nem você pegar um produto, né? Pegar o seu livro aqui, por exemplo. Esse aqui é original. Aqui foi registrado, é o seu material. Mas, de repente, alguém chega e pega o seu livro e faz uma cópia dele. Né? Aquelas apostilas, né? Tira xerox, faz uma cópia. Ah, eu estou vendendo o livro do pastor Pedro aqui. Ah, quanto que é? Ah, sei lá, mas aqui comigo é R$5, é R$10, né? Aí você vê que lá, é óbvio que é uma cópia, cara. Não tem nada a ver, sabe? Sim. Mas o que acontece? É o mesmo conteúdo? Pode ser que sim, né? Mas a embalagem é diferente, ele não é original. Então, assim, tem pessoas que estão tendo uma vida que vivem pelo aquilo que ouvem, Sim. que vivem por aquilo que leem, mas não praticam aquilo que ouvem e que leem. Aí se torna uma apostila, se torna uma cópia, né, do que deveria ser o original. Então, E o que vai gerar a originalidade é o relacionamento, né? A intimidade, o relacionamento. É a sua vida, a sua experiência. No mesmo momento de clareza luta, de propósito. No mesmo momento de aflição, né? Não foi o meu conhecimento que me manteve, mas as experiências que eu tive com Deus. Aí eu me lembrava, pô, mas olha aquela experiência que eu tive com Deus. Então, isso é o que mantém, né? Claro que o conhecimento é fundamental. A gente não estou descartando o conhecimento, porque é algo que eu gosto muito de buscar o conhecimento, buscar. Eu gosto de ler, gosto de meditar, gosto... Só que agora, muitas das vezes, não adianta eu só fazer isso aí e não ter minhas experiências verdadeiras com o Senhor. E é isso a prática, porque, na verdade, assim, nós não vamos ser lembrados por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós praticamos do que sabemos, né? Então, eu vejo dessa forma. Infelizmente, nós temos um meio gospel hoje, né? Nós temos um meio cristão. E você, como artista, como produtor e cantor, você sabe disso também, que existe um mercado, né? Vamos assim falar... Não deveria, mas vamos assim falar, um mercado gospel, né? E esse é um problema, porque a partir do momento que você tem uma, vamos falar assim, secularização das coisas de Deus, você acaba comprometendo com a santidade, comprometendo o compromisso, né? Você acaba comprometendo com a verdade, né? Imagina assim, ó, aí daqui a pouco hoje o pastor Pedro lançou um livro, mas de repente ele assina com uma editora X mais famosa aí do mundo, e daqui a pouco o Pedro tem que produzir 2 livros, 3 livros por ano. Você já não vai conseguir dar a mesma qualidade que você deu nesse aqui, porque você tem um contrato para cumprir. É a mesma coisa o produtor, né? Você tem que gravar tantos singles por ano, um EP tal, em tal mês tem que sair, aí você vai lá. De repente, as coisas não são automáticas assim. Não é fruto de um relacionamento, já é algo mecânico. É algo que não é verdadeiro, tipo, não é verdadeiro, mas não é algo que fluiu desse relacionamento, que foi gerado dentro desse relacionamento. E né? aí, então... é aí que eu quero chegar, onde eu quero chegar, tipo, é agora aqui, só para você entender. Existe o propósito e existe a proposta. Sim. Né? Tem pessoas que elas não se movem por propósito, elas se movem por uma proposta. Por exemplo, tá, vamos lá. O Pedro faz rap, ele canta, ele ministra, ele prega. Aí daqui a pouco eu chego e falo assim, Pedro, olha só, né, nada contra, tudo bem, mas eu quero fazer um evento assim, 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 eu quero que você vá lá ministrar e tal. Beleza. A pergunta é propósito de Deus que você esteja lá? Entendeu? Ah, mas a proposta é boa. Sim. Eu vou te pagar X de cachê, sei lá. E o Pedro fala, mas... Daí, de repente, você tem o mesmo convite para cantar numa comunidade terapêutica. Tá? Só para colocar os 2 paralelos, assim, um evento para 5.000 pessoas e uma comunidade terapêutica. De repente você vai cantar lá, vai agitar uma galera lá, tal. Mas aqui você vai transformar quantas outras vidas? A proposta versus o propósito. E essa questão, tem muitas pessoas que elas não sabem o propósito delas, ou elas fingem que não sabem, e elas preferem viver por uma proposta, porque aquilo vai te dar algum retorno.
Tá dando certo. Tá dando certo. Nem tudo que dá certo é o que é certo. Exato. E as pessoas hoje em dia correm naquilo que tá dando certo. Ah, deu certo, então é de Deus. Ah, não tá dando tão certo? Então não é de Deus, né? Então e condicionar o certo e o não certo, né? Para te validar se é a vontade de Deus ou não. Nem tudo que, como você falou, nem tudo que dá errado é a permissão de Deus. Ou tudo que está dando certo, está fluindo aqui. Ah, não, é porque Deus está me abençoando. Não. Ou o cara está indo numa comunidade terapêutica, automaticamente vai ver, não, esse aqui é menos que esse aqui está dando certo. Então, mas muitas das vezes ali está vidas sendo transformadas, sendo libertas. Aqui muitas das vezes é só mais um evento, um negócio que não vai transformar ninguém. Não estou falando que não Deus possa fazer, Deus pode fazer onde Ele quiser, quando Ele quiser. Mas muitas das vezes aqui está sendo mais útil e a presença de Deus está sendo mais manifesta do que aqui. Muitas das vezes a gente tem trabalho de missão urbana, a gente muitas vezes vai para as ruas e a gente vê muito Deus ali numa quebrada, a gente para falar com os caras que estão vendendo droga, né? E tá ali, muitas das vezes começa a pregar sobre Jesus e fala, daqui a pouco os caras estão se derramando, estão... Eu tive agora, final de semana passada, em Santa Catarina, e eu vivi isso aí, eu fui no morro lá, Morro do Horácio, a galera lá teve um evento de rua, e eu ministrei lá, os manos estavam comigo, ministraram lá, eu vi coisa acontecer na rua do que eu não vejo muitas vezes dentro da igreja, tipo, as pessoas se quebrantando ali, porque muitas vezes dentro da igreja as pessoas já estavam, vamos ver se isso aqui já vai para analisar, né? E lá as pessoas estão com o coração aberto para receber, e muitas das vezes é onde Deus se manifesta, onde Deus toca. Nosso maior papel como cristão não é dentro da igreja, né? É fora dela, né? E aí a gente entende o nosso papel, que a gente está ali como um semeador, de semear a semente. Só que ali as pessoas estão mais abertas, o coração mais aberto para receber, porque muitas vezes já estão passando por muitas lutas, muitos problemas, chega ali, recebe uma palavra de esperança, recebe algo da parte de Deus, e ali a pessoa se quebranta, né? Então eu já vi muito Deus, então eu me movo pelo propósito. Sim. Eu já troquei muitas das vezes a agenda de estar em grande evento eu já cumpri meu papel que eu tenho que estar aqui. Tipo, e evento tinha 4, 5 pessoas. Mas eu dei minha palavra aqui, esse é o propósito de eu estar aqui hoje. Sim. E ali teve um propósito de eu estar ali hoje. Então, hoje também o grande problema é as pessoas querer se mover por fama, e muitas das vezes, sendo que o evangelho era para não estar indo em direção a isso aí, era para estar em direção a Jesus, a fazer a vontade de Deus. Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus muitas vezes ia na contramão dessa lógica. Tava todo mundo na festa, ele, não, vamos sair, vamos lá atender uma pessoa. Sim. Vamos lá, que lá precisa da gente. Então ele não se movia pela multidão, ele não se movia, né, por aquela grande multidão que estava ali. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas parecem que estão buscando por si, porque, quem sabe eu estou ali no meio e está dando certo, meu nome tá de destaque. Muitas vezes tu vai ver a intenção disso aí, tu vai ver que a intenção está corrompida, a intenção muitas vezes maquiada, não, tá tudo certo, é de Deus. Nem toda a porta que abre é de Deus, né? É verdade. Às vezes a gente fica chateado, poxa, mas sei lá, eu queria estar em tal função, em tal cargo, tal isso, tal aquilo. Cara, mas não é para você. Sim. Se não fica em paz, vai viver seu propósito, vai viver aquilo que Deus te chamou para viver, porque é pior do que não fazer nada. É você fazer o que você não foi chamado para fazer, sabe? Pensa, a gente só tem uma vida para queimar. Aí você gasta uma boa parte da sua vida fazendo algo que Deus não pediu para você fazer. E quando, na verdade, Ele está querendo te usar, ou não gosto muito dessa palavra te usar, né? Mas Ele está querendo que você se mova em outro departamento, em outro ministério, em outra situação. E aí você está perdendo um tempo precioso insistindo em algo, porque você não quer ouvir a voz de Deus, você quer ouvir aquilo que é mais status para você, né? Então é nesse contexto, né? Tipo, tá dando certo, eu vou correr atrás, eu vou buscar. E é interessante que muitas vezes, para isso aí, para o que está dando certo, muitas das vezes ali é briga para estar no local. Mas muitas das vezes, aquilo que muitas das vezes é o evangelho que Jesus quer que a gente faça, aí não tem fila. Que nós estamos nas ruas, muitas vezes é difícil levantar 5, 6 pessoas para ir para a rua. Né? Graças a Deus, hoje em dia tem se levantado uma galera, glória a Deus por isso. Mas aí para uma agenda, para querer ministrar, para querer cantar, aí enche, né? E uma coisa também que eu tenho comigo eu nunca me convidei, tipo, para estar em algum lugar, tipo, aonde eu tô é porque Deus me direcionou, Deus me levou lá, Deus me levou mesmo. Eu sou uma pessoa que, tipo, e graças a Deus nos leva para vários lugares. Tipo, mas tudo onde eu vou, tipo, em nenhum momento, me coloca aí, não, as pessoas, né, me chamam e eu tenho assim, eu não quero ser um produto, eu quero que as pessoas me chamem por aquilo que eu carrego, pela mensagem, o Pedro é um homem de Deus. Ele carrega algo precioso. Eu quero que ele venha aqui para liberar aquilo que está na vida dele. Sim. Né? E hoje também o grande problema, as pessoas nem querem saber da minha vida. E esse eu acho que é um grande erro, porque as pessoas só querem saber, tá dando certo, então vem aqui porque tu vai agitar a galera, tu vai. E eu não sou um produto. Eu sou
um homem de Deus e quero liberar aquilo que Deus colocou na minha vida. É claro que muitas das vezes é proposta até eu ir, porque quem sabe ali estamos tratando um produto, mas aquilo que eu vou liberar lá, quem sabe pode transformar uma, duas vidas que está ali. Então valeu a pena também. Tem momento, tá, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Mas eu quero que as pessoas me chamem e vejam na minha vida, não, dá certo, legal o rap dele lá. Não, eu quero, o cara tem uma mensagem de Deus, o cara é diferente. Eu quero... Há um tempo atrás a gente trouxe uma banda, né? Até famosa essa banda. A gente trouxe na nossa igreja. E depois a gente foi jantar junto e tal. Aí, conversando na janta, falando assim, e ele é um dos pastores, né, na igreja dele lá também. Aí ele falando da questão do relacionamento, de como eles servem em igreja local e tal. E é uma coisa que eu observo muito assim, né, quando você vai trazer alguém na igreja, primeiro, essa pessoa tem um pastor? Né? Ela entende o que é ser pastoreado, o que é ser cuidado, ela serve na igreja local dela, porque tem muitas pessoas que depois que atingem um certo nível assim, né, no gospel, elas não querem mais servir na igreja local. Aí fica viajando e aí já não tem mais uma referência de alguém que vai falar na sua vida, entende? Porque é muito complicado. Ela cresceu tanto que ninguém pode tocar. Então acho que uma das coisas que a gente precisa observar não existe discípulo sem um discipulador, né? Vamos olhar para a vida de Jesus. Ele pega os discípulos ali, ele trabalha, mas eles só conseguiram fazer tudo que eles fizeram pelo Evangelho porque eles foram discipulados por Jesus. E discipularam outros depois, e assim foi acontecendo, dando continuidade. Então, antes de você querer ser um discipulador de alguém, você precisa ser um discípulo. Sim. É para você poder ter a experiência. E começar dentro de casa, né, pastor? Porque muitas das vezes, dentro de casa que eu falo, da família, igreja local, muitas vezes o cara tá com a família, muitas das vezes não tá legal. Aí na igreja ali não tá servindo, aí quer sair para fora para ganhar o mundo, né? E eu digo, mas o cara não consegue nem ter um bom convívio com o pessoal que ele tá ali, não consegue ter um bom convívio, ele tem problema de relacionamento, mas esses caras que muitas vezes estão saindo, estão querendo pregar, revolucionar o mundo. Eu digo assim, mas... E a família? Uma coisa que eu tenho muito equilíbrio é, cuidar da minha família. Porque a minha família estando saudável, bem alimentada espiritualmente, tudo, então eu posso sair porque... Aí eu posso ser uma referência. Muitas das vezes eu não sou nem dentro da minha casa, né? Como é que eu vou sair para fora? Vou querer fazer um monte de coisa? É só uma ilusão. Eu só quero, na verdade, é um estado. Porque se eu não tô... Se eu tô ali firme, então automaticamente aquilo ali vai me impulsionar. Aquilo ali mesmo vai, ali a família... alicerçada. A igreja, ele serve, ele é um servo, ele é uma pessoa que é humilde. Sim. Né? Então, isso aí é algo fundamental, humildade, né? Servir a igreja local. Né? Então, isso tudo é fundamental. E ter um pastor, né? Ter um pastor. Graças a Deus que na minha caminhada, eu sempre falo, são 12 anos na minha caminhada já, que eu estou liberto, e sempre na mesma igreja, com o mesmo pastor. Né? E glória a Deus, que meu pastor é uma benção, e sabe onde eu vou, me dar carta branca para isso, porque eu tenho esse entendimento, né, de fazer, por fazer ou fazer, não. Então, eu quero servir aqui. Dia de semana ali, eu fico dentro da minha igreja, cuidando do pessoal, dentro ali dos grupos pequenos, grupo de homens que a gente tem na igreja. Aí, final de semana, eu posso estar servindo fora, porque a minha família está cuidada. Então, isso é fundamental. O Pastor Gaúcho, né, aquele personagem, o Pastor Gaúcho, ele fala o seguinte: pastor que não tem ovelha é lobo. E ovelha que não tem pastor é churrasco. É uma verdade, é uma verdade. Acaba que você vira uma presa fácil do inimigo, né? Pedro, que benção, cara, estar com você. Que benção. Deus te abençoe cada dia mais. Queria que você deixasse uma palavra, deixasse uma mensagem assim para a galera que está nos acompanhando agora pela transmissão. Amém. E falasse um pouquinho, né, divulgasse seu livro, como que faz para adquirir. Sim. Só um gancho do livro ali também, que é a minha palavra também, que... Foi o capítulo 2 também, foi algo que marcou muito, foi algo que alinhou muito o meu coração. E a palavra-chave do capítulo 2 é a de Salmos 37:5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu entendo que isso é um processo, né? Sim. Eu não entrego nada para alguém que eu não confio. Né? Você entregaria seu celular na mão de alguém que você não confia? Passou alguém na rua, presta o celular que eu quero fazer uma ligação. Tu não ia emprestar porque tu não confia, tu não sabe quem é. Sim. Mas agora, se fosse seu amigo e fosse chegar, terminou minha bateria, me empresta o celular para me fazer uma ligação, sem problema, eu emprestaria o celular, sem problema nenhum. Por quê? Porque você conhece, o que você conhece, você confia. Então, eu entendo que a minha entrega, ela revela a minha confiança. E quando eu confio verdadeiramente em Deus, isso gera outra coisa na minha vida, o descanso.
Quando eu entendi isso, muita coisa mudou na minha vida, porque muitas vezes, muita coisa que estava ditada, eu entrego os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Porque muitas vezes é fácil eu falar que eu confio em Deus, mas agora quando é para confiar verdadeiramente. Então eu entendi que a entrega revela a minha confiança. E quando eu confio em Deus verdadeiramente, isso gera o descanso na minha vida. Eu sempre dou um outro exemplo, que muitas das vezes quando eu vou para a missão no final de semana, eu não posso levar meus filhos. E por não poder levar meus filhos, eu deixo ou com a minha mãe ou com a minha sogra, que a Fernanda vai junto comigo, minha esposa. E por eu saber que meus filhos estão em boas mãos, eu entreguei meus filhos em pessoas de confiança, eu posso sair descansado. Por quê? Porque meus filhos estão bem cuidados. Eles estão em boas mãos. Sim. Mas se eu deixasse meus filhos com alguém que eu não conheço, quem sabe eu ia sair, eu ia estar lá na missão, mas o meu coração está, será que meus filhos estão sendo bem alimentados? Será que eles estão sendo bem cuidados? Então, quem sabe o meu coração não estaria descansado. Né? Mas agora, quando eu entrego e confio, isso gera o descanso. E aí eu olho para Jesus, quando Jesus está ali no barco, dormindo, descansando no meio de uma tempestade. Meu Deus. Né? Como é que Jesus, eu fiquei meditando nessa palavra, como é que Jesus consegue descansar no meio de uma tempestade, né, que está acontecendo ali? Mas eu me coloquei no barco e fiquei olhando, será que eu ia conseguir descansar no barco? Só que Jesus tinha liberado uma palavra, né? Ele falou, passamos para o outro lado. E ele foi, então, descansar. E aí ele descansando ali, daqui a pouco os discípulos começam a ficar apavorados. E, Senhor, não te importa que nós estamos aqui padecendo? Aí Jesus se levanta e acalma, vento. Acalma, mar. E tudo se acalmou. E daí eu digo assim, pô, Jesus estava... O comportamento de Jesus que me chama a atenção. Jesus está descansando no meio de uma tempestade. Ele já tinha liberado uma palavra, então ele confiou naquilo que ele mesmo liberou. E automaticamente, quando a gente entende isso, né? E Jesus, eu entendi que quando ele levanta e manda o mar se acalmar, o vento se acalmar, é porque dentro dele existia paz e a calmaria. Né? Então não adianta a gente querer acalmar as tempestades lá de fora, quando dentro de nós existe muitas tempestades. Então Jesus, dentro dele existia paz. As coisas de fora não roubaram aquilo que estava dentro dele. Porque muitas das vezes as coisas de fora vão nos pressionar para querer roubar aquilo que Deus já liberou dentro de nós. E quando a gente entende isso, a gente não é mais movido pela pressão de fora, a gente não é mais movido pelas circunstâncias ao redor, mas a gente é movido pela convicção, a gente é movido pela palavra que Deus liberou na nossa vida. E isso que alinha nosso coração. Então eu entreguei, confiei, eu posso descansar nas tempestades, e quando eu aprendo a descansar, isso gera outra coisa na minha vida, gera autoridade. Gera autoridade. Então, essa autoridade que pode acalmar as coisas lá de fora. Né? Então, eu entendo esse processo, né? E essa é a palavra-chave. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais ele fará. É ele que faz. A gente pode ser um instrumento, uma ferramenta, mas entender que é Deus que faz. Quando eu começo a colocar, porque é o meu talento, é o meu dom, é a minha habilidade, eu já estou indo para um caminho perigoso. Sim. Mas quando eu entendo que eu sou dependente de Deus, é ele que faz, e eu sou um instrumento na mão dele, então ele vai nos usar. Porque muitas das vezes a gente quer usar Deus, mas porque a gente quer colocar no nome de Deus aquilo que a gente quer fazer com o nosso talento, com a força do nosso braço. Mas agora, quando a gente entende que não é na força do nosso braço, é da maneira de Deus, então as coisas vão avançar, né? E a gente vai estar alinhado e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Show de bola. Pastor, obrigado pela companhia, obrigado por estar com a gente nesse dia. Pastor. Que Deus te abençoe cada dia mais. Passa o teu contato para a galera aí, teu Instagram, quem quiser te adquirir o livro. Instagram é Mano Pedro Êxodo, né? Mano Pedro Êxodo. Qualquer plataforma, Mano Pedro Êxodo, Facebook, Instagram, né? Tá lá na minha... Essas são minhas plataformas, né? Instagram, segue lá, chama lá no direct, trocar uma ideia, quiser o livro, chama lá, também que a gente entrega aí. Show de bola. Valeu, tá aqui o livro. Amém. Deus abençoe. Aí, mostra pra galera aí. Chamados para o posicionamento. Mano Pedro. É isso aí. Pessoal, que Deus abençoe grandemente vocês que nos acompanharam aí nesse bate-papo muito legal, nesse testemunho incrível do pastor Pedro. E eu vou pedir para você, se você já identificou alguém nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, fala, cara, essa pessoa aqui precisa ouvir isso. Pega esse vídeo, manda para essa pessoa, se inscreva no canal aí, ativa as notificações. Toda terça-feira, 21 horas, tem vídeo novo, tem transmissão acontecendo aqui no canal. Tá bom? Para você acompanhar e assim você vai crescer junto com a gente. Por isso que o título do nosso podcast é Bora Crescer. Sempre em cada conversa aqui, em cada episódio aqui, a gente está crescendo, a gente está avançando, crescendo como pessoa, crescendo como cristão. E o alvo desse nosso conteúdo aqui é trazer conteúdo de relevância, pessoas de relevância que vão nos desafiar aí para o próximo nível de crescimento, tá bom? Deus abençoe grandemente vocês. Aproveitando, eu quero falar da Livraria Supremo que fica na
17 de abril, número 69, aqui no bairro Guajuviras. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa de produtos cristãos, livros, bíblias, materiais para presente, enfim, camisetas. Você encontra tudo lá na Livraria Supremo. E de segunda a sábado você pode bater lá e fazer seu orçamento. Tem o WhatsApp ou vai pelo site livrariasupremo.com.br e aí você adiciona lá, chama a gente lá e o pessoal vai estar atendendo você com o maior carinho. A Fernanda está lá para te esperar e te receber, para fazer o seu orçamento, para você escolher seu livro, sua Bíblia. E se não tiver lá, pode deixar encomendado que a galera dá um jeito de entregar para você, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Mais uma terça-feira juntos aqui. E que até a próxima terça você possa crescer um pouco mais, avançar um pouco mais. Acompanhe a gente também no Instagram, né? Márcio JS Oficial. Lá você tem conteúdos diários, tem stories, você vai acompanhando lá tudo que a gente está fazendo no dia a dia aí para promover o crescimento dos nossos irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado, Pastor Pedro. Tamo junto.